Teria muito mais para falar, mas vamos dar espaço para o Cioff aí falar agora um pouquinho sobre o Final Fantasy XVI. Você está jogando também, né, Cioff? Fala para a gente aí da sua experiência. Eu tô gostando pra caramba do que eu tô vendo. Eu não zerei o jogo ainda, né? Tô jogando todo em live, né? Naquele canal novo que eu fiz de live lá. E assim, cara, primeira coisa que eu posso falar, se você viu Game of Thrones, se você assistiu Game of Thrones, é que as referências são gigantescas. É referência atrás de referência de Game of Thrones dentro do Final Fantasy. Mas, de primeira, isso me deu um choque, assim, eu fiquei assim, putz, mano, mas isso tá muito copiado, cara. Então, nossa, mas que cópia! Meu Deus, mas copiou de novo! E era uma sequência de cenas e cenas e cenas copiando o Game of Thrones. Isso me estranhou um pouco de cara. Mas, assim, questão de gameplay, o jogo tá sensacional. E conforme o jogo vai andando, ele vai ganhando sua identidade própria, né? Ele não fica naquela coisa. Você ainda vê as referências do Game of Thrones, por exemplo, onde eu estava jogando hoje de manhã, tinha uma cena da mãe e a criança deitada, a mãe sentada no trono e a criança deitada em cima do trono, em cima do colo dela, igualzinho uma cena que tem no Game of Thrones. Tem cena, você vê que é exatamente a mesma cena. Mas tem muita inspiração em Shingeki no Kyojin, tem muita inspiração em Evangelion. Teve uma cena, cara, que total. O Pancara tava vendo uma cena que o Ramu vai jogar o cajado dele contra um inimigo que aparece. E aí o cajado passa pelo portal e acerta o Ramu dentro acerta o cara, que eu não vou falar quem é, porque eu não sei se é spoiler. É melhor, melhor não. Melhor não. E acerta o cara e espeta. E ele fica caído assim, sem as pernas e os braços caídos assim, igualzinho o Adão do Evangelion, cara. Que não aparece Adão pela primeira vez. Igualzinho. Tem com a lança de Longinus. Cara, muita cena clonada de muitos jogos de Final Fantasy, Dragon's Dogma. Dragon's Dogma tem referência pra caramba. Devil May Cry. Cara, tem muita referência. Eles juntaram tudo isso, empacotaram num jogo só e fizeram Final Fantasy XVI. E de começo, assim, o que mais me estranhou foi Game of Thrones, que realmente os personagens estão lá e são iguaizinhos. Eu tô olhando torto porque minha câmera, a tela tá lá e minha câmera tá aqui. Tô bugado. Foi o que mais me estranhou, porque é muita referência mesmo. Né? Eles realmente, o cara da Square Enix lá, o cara que fez o jogo lá, esqueci o nome do diretor do Final Fantasy XIV, ele pegou e colocou todo mundo para assistir Game of Thrones, né? Tanto é que tem atores do Game of Thrones lá, o vilão, o boss final que parece, não sei se é o ator que faz ele é um ator de Game of Thrones, entendeu? Então assim, tá muito inspirado. E assim, as quests, né, principalmente as side quests, elas contam muito do universo. E o universo ali é um universo de escravidão, onde tem, por exemplo, os humanos comuns, tem os dominantes, que são os que são reencarnações dos summons, entendeu? Por exemplo, você tem o Joshua, que é uma criança que já apareceu nos trailers, todo mundo deve saber quem é o Joshua, e ele é a reencarnação da Fênix. Né, ele pode se manifestar como Fênix. E você tem os humanos que são os portadores. Os portadores, eles conseguem usar magia. Só que, por essa capacidade de trabalho deles, eles são escravizados pelos humanos que têm o poder financeiro. O poder financeiro é os que mais conseguem acumular cristais. E, cara, é literalmente isso. É um castelo desse tamaninho e uma montanha de cristal desse tamanho. Tipo, é basicamente aquela referência de mega bilionários, né? O quanto que eles realmente são pequenininhos e explorando e coisa. Então, você tem várias quests e as quests elas não se pegam em querer fazer um final feliz. Por exemplo, num Final Fantasy normal, você fala assim, ai, meu filho correu pela floresta, estou preocupada. E aí você vai lá e, tipo, vai atrás da criança e você salva a criança. Tipo, ela tá lá correndo dos monstrinhos. Você pega ela correndo dos monstrinhos e os monstrinhos brincando com ela. Nesse não, você chega lá, a criança tá morta. Entendeu?
A criança tá morta, tipo, obviamente, não sobreviveu, ela entrou na floresta e morreu, entendeu? Então tem muito disso nesse Final Fantasy as histórias, elas não são boazinhas, mas não são que nem Game of Thrones. Game of Thrones é muito cruel mesmo. No Final Fantasy, não. Ele ainda faz muita coisa em cima da fantasia mesmo. Tipo, Deus Ex Machina, não sei se vocês sabem, né, o termo Deus Ex Machina é muito usado no teatro, que é um termo onde que alguma coisa acontece que vai salvar aquele momento. Tipo, vai cair um raio, vai aparecer um NPC que nunca apareceu antes, vai aparecer alguma coisa. Isso é muito Final Fantasy, né? Como adicionar elementos e magicamente você conseguiu resolver aquele problema, entendeu? Ele manteve até porque senão como é que vai fazer, né? Realmente, né? No Game of Thrones você não tem, tipo, você não sabe qual personagem vai sobreviver. Você pode estar assistindo, você se identifica com o personagem e esse personagem morre. Entendeu? Assim, porra, não tem mais herói. Pra você, o herói era aquele personagem, agora não é mais esse personagem. Entendeu? Isso não dá pra fazer num Final Fantasy. Você tem que seguir uma linha de história e tudo mais, com um personagem principal, com alguns outros personagens e tudo mais. Eu vi várias reclamações de questão de escolha. Eu gostaria que o personagem, que o Clive pudesse ser LGBT, né? Eu vi algumas reclamações dessa na internet, mas faz sentido. Posso te fazer uma pergunta? Em relação a isso, justamente isso que você está falando, eu vi uma galera falando que, assim, não só esse Final Fantasy e tal, né? Mas que a franquia Final Fantasy, no geral, hoje em dia, ele tá perdendo aquela ideia de você ter personagens bruscos, brucutu, eu diria. É aqueles cara feio, né? Caras ou mulheres feias. Diz que é tudo modelinho, tudo bonitinho. O que você tá vendo no 16? Cara, assim, olha, eu vou te falar, eu acho que os personagens estão no mesmo padrão japonês das coisas. Personagem, quando é pra ser bonitinha, ela é hiper mega bonitinha, sensual, com a perninha de fora, tipo Scarlet, como é o nome da menina? A Benedicta, né? Você tem o personagem que é o Brucutu, por exemplo, o Hugo Caprica, sei lá o nome dele. É o que é o reencarnação do Titã. Ele é um brutamonte, ele é um gigante, ele é muito forte. Então você tem personagens assim, é padrão Japão, cara, padrão Japão, né? Personagens hiper mega fofos, né? A própria Jill, que é basicamente o par romântico do Clive, desde quando eles eram crianças, desde quando eles tinham 15 anos lá no comecinho do jogo, né? A Jill, eu até falo, tipo, eu não falei isso ainda. Essa é a primeira vez que eu vou falar sobre isso, eu só pensei. Ela, pra mim, foi feita em cima da Tifa do Final Fantasy VII Remake. Valeu, Mano Ed. Ela é igualzinha a Tifa. Ela é muito igual a Tifa. Se você olhar o rostinho e as expressões e tudo mais, ela parece a Tifa. Entendeu? Só que ela tem olho claro, cinzinha. Ela tem o cabelo, porque ela é a reencarnação da Shiva, né? Então ela tem o olho claro, cinzinha, ela tem o cabelo meio acinzentado também, né? Então, assim, ela tem essas características, entendeu? Mas ela parece muito a Tifa do Final Fantasy VII Remake. Interessante. Os personagens... Mas até esse personagem que você falou, o Brucutu aí, né? Eu vi você enfrentando ele, cara. E sinceramente, ele é um cara alto e é um cara bem apessoado, eu diria, né? É bonitão. Não é um cara feio. O Brucutu que eu queria dizer é, tipo, sei lá, um cara tipo, meio com a face disforme mesmo, sabe? Não com face exatamente como um ser humano. E ele é bonitão, o cara, mano, que você falou. Ah, sim, ele é bonitão. Por quê? Porque todos os dominantes são nobres, né? Então são pessoas que assim, né? Você pode oprimir as pessoas que conseguem usar magia e fazer elas trabalhar para você, mas quando o cara é muito forte, você não oprime, entendeu? Então é mais fácil você trazer ele pro seu lado. Então esses caras, eles viram nobres, eles viram pessoas
Eles viram pessoas que vão estar junto com os reis. Às vezes eles fazem parte da linhagem de uma própria família real, né? Por exemplo, no próprio Clive, né? A história principal dá mais ou menos nisso, logo no início, né? Bem início do jogo. O Clive, ele é o primeiro filho do rei, que teoricamente deveria ter herdado a Fênix, mas ele não herdou, né? E aí o segundo filho, que é o Joshua, herdou, e por isso ele é totalmente ignorado pela mãe, como se nem fosse um filho, entendeu? Como se fosse mais um qualquer, entendeu? Esse é o comecinho do jogo, não chega a ser um spoiler, né? Então, assim, tem isso, tipo, eles nascem nas mesmas famílias e tudo mais, né? Mas geralmente eles são nobres. Então, o Hugo, por mais que ele seja gigante, fortão e tudo mais, musculoso e tudo mais, ele é bem apessoado, né? Bem tratado, com a pele bonitona, cabelo bem cortadinho, né? É outra realidade. A Benedicta, por exemplo, que é a da Garuda, tô falando Garuga do Monster Hunter. Da Garuda, ela também, bonitona, gatona, entendeu? Nesse estilo. Interessante, mano. Então realmente não tem mais essa coisa do personagem disforme, né? Que não parece humano, que é, sei lá, monstrão e tal. É tudo bonitinho, é tudo modelo agora. Dentro desses personagens principais, sim, você vai ter vários outros personagens do jogo que nem sempre são bonitos, mas não tem, tipo, um monstro, um personagem monstruoso. Eu acho que o mais se aproxima disso é o fato deles se transformarem nas entidades, né? Eles têm dois tipos de transformação. Tem eles normal utilizando os poderes do Akon deles, né? Aí tem eles também, tipo, meio Akon, que eles ficam com o olho brilhante azul e eles, tipo, ganham, tipo, você viu a batalha do Titã, aí ele com a pele toda de pedra, né? Com a pele toda de pedra, fica todo com cara de pedregulho, fica gigante até, fica mais parrudão. E tem a forma dele como o Summon mesmo, que aí ele vira uma criatura gigantesca, entendeu? De destruir cidades inteiras, entendeu? Caramba, entendi. Cara, e o... Assim, pela história eu tô entendendo mais ou menos ali o começo, né, do jogo. Mas eu admito que parte do meu cérebro escuta você falando, parte não, mas não é por o que você está falando, é porque realmente eu quero uma experiência bem zerada, assim, em relação à história. Então eu tô captando mesmo os nomes, né, mas eu não tô captando muito a sequência da história. Mas sobre o gameplay do jogo, cara, assim, vendo você jogar, eu me apaixonei pelo jogo pela gameplay, né, porque eu, como um fã de jogo de ação, lá Monster Hunter, que você tem que analisar o ataque, você é recompensado pela sua habilidade, né? Que se você esquiva no momento certo, você é recompensado, você consegue atacar porque o monstro fica parado e tal. E eu vi que ele tem um sistema de esquiva. Ele funciona parecido com o Bayonetta. Você manja como é que é o esquema do Bayonetta? O Bayonetta, eu nunca joguei Bayonetta, eu joguei só Devil May Cry. Ele tem Perfect Dodge, ele tem Perfect Block, depois que você pega a benção do Titã, né? Você ganha o escudo. Você tem Perfect Block, você tem todas essas mecânicas, só que você tem modificadores. Então, você pode equipar 3 anéis, 3 acessórios, né? Pode ser um broche, um anel. Você equipa 3 anéis e cada anel vai te dar algum poder. Pode ser uma coisa bem besta, tipo 20% a mais de efeito de poção. Ou pode ser uma coisa do tipo, que nem o anel do Berserker, que é animal. Quando você faz um Perfect Dodge, ele pula para trás e se enche de poder de fogo. Entendeu? Aí você escolhe o que vai muito fazer, mais né? forte. Então, tipo, ele ganha um modificador. Então, se, por exemplo, normal, Perfect Dodge, você vai esquivar e vai contra-atacar, né? Você vai ganhar ali um quick time, um tempozinho de slowdown ali para você atacar na sequência do que você mesmo, esquivou então. perfeitamente. Só que com o anel do Berserk, você não ganha só isso. Você pula para bem mais longe, se você der um Perfect Dodge, e quando você pula bem mais longe, você ainda você se enche de fogo com o poder do seu Akon. E aí você vai para cima do inimigo, tipo como se você estivesse com o Summon do R3, L3. O que é o Akon?
que é o Akon? Akon é o summon, entendeu? O seu summon. No God of War tem o R3, L3, que você ganha lá um poder e fica fortão. Mesma coisa. Você R3, L3, você usa um poder, uma barra que você enche. Né? É como se você estivesse usando aquele poder por, sei lá, 4, 5 segundos. Entendeu? Então você dá um contra-ataque muito, muito ferrado em cima, bem mais poderoso. Então você tem anéis que fazem modificações em skills, por exemplo. A skill tem tipo 30 segundos de CD. Agora ela tem menos 12 segundos de CD. Entendeu? Você tem anéis que fazem isso. Então você consegue ainda mudar o seu gameplay para te facilitar. Por exemplo, do jeito que tá agora, para mim o jogo ficou muito easy. Né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta sobre o Summon. Você só tem um Summon o jogo inteiro? Porque, tipo assim, eu não manjo de Final Fantasy, tá? Já deixo claro aqui. É por isso que eu tô quieto, tá, gente? É porque eu realmente não manjo de Final Fantasy. Eu zerei o 10. Eu gostei bastante do 10, tá? 10 é top. Apesar dos pesares, apesar do final não me agradar, a gameplay, a jornada do 10 é maneiro. Eu não gostei do 15. Achei o 15 muito ruim, tipo, muito... o começo é demorado, aí acontece um bagulho e o jogo ruxa. É isso. Aí você só vai na história. Aí eu fiquei tipo, mano, é ruim. Enfim. E o Final Fantasy XVI não me chamou a atenção, tá? Então, eu até conversei com o Sioff antes da gente começar o podcast, tava até tirando as dúvidas com ele, mas eu tô com essa dúvida do Summon. A gente só tem um Summon. Então, os Summons em Final Fantasy sempre foi um negócio assim, diferente em cada jogo, né? Mas normalmente você vai. Normalmente você vai no Final Fantasy XII, você escolhe os summons que vai ficar com cada personagem. Você pode escolher uns 2, 3 summons, entendeu? E aí você só tem aqueles, cada personagem só pode summonar aquilo. No Final Fantasy. Tem Final Fantasy que o summon é totalmente diferente, não é Ifrit, Shiva, como Final Fantasy Tactics Advanced, que é outros summons que são baseados no Final Fantasy XII, né? Que também são outros summons, não tem Ifrit, Shiva lá. Ifrit, Shiva, tô falando que são realmente os mais Ifrit, Shiva, Ramu, Titã. Mas no 16, você só tem um. Porque então, até onde eu sei, 16, o que acontece... Ou não? No 16, o que acontece é que você é meio que tipo a reencarnação de um summon. Certo. Então, você nasce, você tem a alma daquele summon. É meio que você tem a sua vida, você cresceu e tudo mais, e em um certo ponto da sua vida você descobre que você é o Naruto. Você é aquele summon, que você consegue usar aqueles poderes. Né? Então você tem os dominantes, que são os que têm que são os summons em si, né? A gente pode falar... É que dentro da cultura japonesa, esse negócio de alma é meio relativa, né? Você tem várias almas dentro da mesma pessoa, das suas reencarnações do passado. É meio que você carrega uma carga de várias experiências de vidas passadas, e cada uma é como se fosse parte da sua alma. E uma delas é o próprio summon, é o Akon, né? Então você tem o personagem que é o Akon, você pode também dar a bênção de um summon para alguém. Por exemplo, digamos que isso é bem no começo do jogo, então eu vou falar. O Joshua, por exemplo, o irmão do Clive, ele é o Akon da Fênix, e ele escolhe o irmão mais velho para ele dar a bênção para ele. O que ela dá a bênção? Você consegue usar também poderes da Fênix. Entendeu? Então, o Clive, ele tem poderes de fogo porque ele ganha os poderes da Fênix, sem dar muito spoiler, sem entrar em detalhes. Entendeu? Mas ele consegue usar poderes de fogo porque tem a bênção da Fênix. Entendeu? Assim como outras pessoas no mundo têm certas bênçãos automáticas que é as que conseguem soltar magia. Por exemplo, soltar uma magia do vento, mas ela não é, tipo, mega habilidosa. O que acontece é que elas acabam virando escravos das pessoas, entendeu? Eles ganham uma marca, uma tatuagem na face gigantesca de eu entendi, escravos. mas é que, tipo, na questão gameplay, tá ligado? Tipo assim, você tá lá, você controla só o Clive. Não, então, é outro ponto, Douglas. Então, você não summona
nesse jogo. Não. Você não tem summon, quem no Final Fantasy XV, que você tem um summon que você vai lá, tipo, aparece o negócio, aí você aperta o botão e aí começa a animação de summon, você mata todo mundo. Não existe isso no Final Fantasy... Pelo menos até o momento que eu joguei, não existe isso no Final Fantasy XVI. Entendeu? O que você consegue é aquele poder do igualzinho do God of War, R3 e L3. Você aperta os dois botões juntos e aí você se enche, se enche daquele poder e você utiliza. Entendi. Entendeu? Então talvez o que eu tenha visto talvez tenha sido mais pra frente do que você jogou, porque o que eu vi chegou no momento lá, X, não vem o caso, porque pode ser spoiler, e aí... Tem vários momentos que eles se transformam. Tem vários momentos que eles se transformam, mas esses momentos geralmente são de história, entendeu? Esses momentos até agora não aconteceu pela minha escolha. Tipo, tô na batalha aqui, eu quero me transformar. Não, eu quero me transformar no Akon X. Quero, tipo, me transformar. A Gil se transformar na Shiva, entendeu? Se transformar em Gil. Não tem isso. Entendi. Entendeu? Não tem isso. Mas... O que tem é só manifestação do poder. É só manifestação do poder. E assim aí o gameplay também fica muito mais ok, né? Você, tipo, imagina, você tá lá e você está um Megazord destruindo o mapa inteiro, né? Então aí a exploração fica mais interessante, né? Aí tem uma coisa que vocês perguntaram aí também do gameplay, já que vocês estão interessados nessa parte. Tem os inimigos comuns de mapa e tem os inimigos que tem uma barra de ímpeto. Né? A barra de ímpeto, esses inimigos já são inimigos mais difíceis de você matar. São inimigos que você tem que estudar, skill e tudo mais, para poder esquivar e quebrar as barras de ímpeto. Tem 2 níveis da barra de ímpeto. Quando você derruba os 2 níveis, o monstro entra no estado de êxtase, que nem no Final Fantasy VII Remake, entra no estado de êxtase e é aquele momento que você pode descer cacete para poder dar o máximo de dano possível que você quiser, entendeu? Mas geralmente os monstros difíceis são os que tem barra de ímpeto. Os monstros que não tem barra de ímpeto geralmente são monstros fáceis. Aí é pra frente quadrado mesmo, como algumas pessoas estão falando que esse jogo é. Resumindo, o jogo ele te deixa você se transformar no sumo a hora que ele quiser. Pra você se de acordo com a história. No Megazord, de acordo com a história. Até o momento que eu joguei é de acordo com a história. Entendeu? Mas você pode usar. Normalmente você só manifesta os poderes dele. Você não. Uma pergunta aqui também qual é a diferença disso, por exemplo, para Devil May Cry? Ou God of War, que nem você citou? Nenhuma. Na gameplay. Nenhuma. Totalmente inspirado nesses estilos. Você literalmente só aperta o quadrado. Tipo. Oi? Para bater, você só aperta o quadrado, aí bolinha para esquivar, triângulo solta uma magiazinha. É só isso. Não. Tem pulo, por exemplo, eu descobri hoje que o pulo serve para alguma coisa, porque então o pulo não servia para nada. Né? Mas, tipo, quadrado bate, né? Você esquiva, quadrado bate, triângulo é a Ivory e coisa, você solta os tirinhos, que são os tirinhos da magia. Que você solta. É a arma do Dante aí, ó. Devil May Cry, total Devil May Cry. Ivory e Ebony. Triângulo você aperta, solta os tirinhos. E o bolinha você usa um poder específico da bênção que você estava utilizando. Por exemplo, no caso da bênção da Fênix, você dá um dash de fogo para cima do inimigo. No caso da bênção da Garuda, que foi onde eu joguei, né? Você dá você puxa o inimigo para você, ou se você acabou de quebrar a primeira barra de ímpeto, você consegue derrubar o inimigo para bater um pouquinho mais nele. Então, você botou, tipo, come on here, do Scorpion. Come on here. Então, agora eu entendi uma parte do negócio. Então, na gameplay você não summona, porém você recebe bênçãos de outros deuses. Isso, e você vai utilizando esses poderes. Tá. Você vai utilizando esses poderes e você vai trocando esses poderes. Você pode equipar 3 ao mesmo tempo. 3 ao mesmo tempo e você pode trocar entre elas. Por exemplo, agora eu peguei a do Titã, né? Eu roubei a do Titã. E a do Titã me deu, tipo, esse poder, né? Quadrado é ataque, triângulo é tirinho, e o bolinha, aí é o poder especial, que é block.
por exemplo, enquanto o da Fênix ele corre para frente, o do coisa ele diz o come on here, do Titã ele dá o bloco. No Ramu, por exemplo, o Ramu ele fazia um bagulho que, tipo, colocava uma mira em cada personagem, soltava um raiozinho, e aí quando você soltava uma explosão de magia nele, você explodia em todo mundo. Eu achei complicado essa gameplay, porque é lento o gameplay, os inimigos sempre te batem, não me adaptei com o Ramu. Que mais que eu ia falar sobre o gameplay? E aí você também tem os poderes especiais, né? Que você segura R2 e aí quadrado ou triângulo solta um poder diferente. Aí você segura R2, quadrado ou triângulo solta um poder diferente que você escolhe também. Né? Tem sempre um poder de counter, um poder de dano, tem sempre uma ultimate. Você pode equipar ali uma ultimate. Por exemplo, eu só equipei uma ultimate que é da Fênix. Os outros eu decidi não upar, porque o CD é muito alto das ultimates. Então eu deixei uma ultimate só. Entendeu? Aí você faz a tua build ali do jeito que você achar melhor, e aí você vai mudando o seu gameplay. Entendeu? Então, entendi. Cara, assim, em relação à história e em relação à gameplay que você falou até agora, a história ela chupinhou aspectos de vários outros jogos. No caso da gameplay, você está falando exatamente a mesma coisa. Porque vários aspectos que você está falando, a gente vê em Devil May Cry, né? God of War. Sim. Caramba, o jogo foi Mas é isso que eu tô falando. Esse jogo, né? Esse jogo é uma cópia de tudo que você já viu que fez sucesso. Juntaram tudo num bem bolado e fizeram um jogo de Final Fantasy. E tá funcionando muito bem. Entendeu? É tipo. É esquisito, assim, mas. Assim, em relação a Final Fantasy, eu sempre. Pra mim, sempre a história. Eu mudo, o Seoff muda também. Pra mim, a história sempre teve um peso muito grande. Eu amo de paixão Final Fantasy VI. Pra mim, é o melhor jogo assim, da série até hoje. Dos que eu zerei, né? A experiência que eu tenho. Ele é o melhor jogo da série. Não é meu favorito, por incrível que pareça. Eu posso considerar ele o melhor, mas ele não é meu favorito, porque o 7 ele já tem um apelo diferente. Ele tem um apelo não só da história, mas também nostálgico dos personagens e tudo mais. Mas eu acho o 6 um jogo mais completo. Né? E mesmo eu achando dessa forma, cara, o Final Fantasy XVI, o que me intriga muito é a história dele. Porque eu não conheço nada. Eu também não quero que você me fale spoiler, por gentileza. Mas o que você está achando da história até o momento? Você acha que é uma história realmente impactante? Tá te deixando interessado? Então, eu levantei a mão para mostrar que eu não vou mudar a câmera. Então, a história, vou te falar, né? Primeiro me causou essa estranheza das cópias, né? Muitas cópias, muitas coisas, mas ele ganhou uma característica própria de história de estilo Final Fantasy, né? Você pega desde o Final Fantasy 1, sempre foi esse negócio de reis e tudo mais, nobreza, sempre teve isso aí, né? Aliás, Final Fantasy 1 tem até o Link morto. Sabia dessa, Douglas? Que o Link tá morto no Final Fantasy 1? Ah, é? Sabia não. Depois eu te mando o print. Tirei um print até pra mostrar. Tem print da cena do crime. Tem a vila dos elfos, aí você vai numa tumba lá, assim, aqui está o Link. Caraca. Que sacanagem. E multiverso, por exemplo, Final Fantasy 1, ele fala de multiverso, então essas coisas já estão presentes. A pessoa fala, ai meu Deus, Final Fantasy 7 é multiverso, não! Sempre teve presente na série Final Fantasy, mas tudo bem. De história, você falou do 6, eu gosto muito do 6, eu gosto muito dos personagens do 6, acho ele muito forte, mas para mim o melhor Final Fantasy de história até o momento foi o Final Fantasy Tactics, que tem uma história sensacional, personagens sensacionais, e esse Final Fantasy está começando a eu achar que vai superar Final Fantasy Tactics. Entendeu? Uma coisa tá muito boa. E tá muito bom. Tá me parecendo que vai superar Final Fantasy Tactics. Eu vi até o review do BRKS Edu que eu achei assim, mano, esse cara tá exagerando, esse cara bebeu, tá drogado. Não é possível, cara. Que ele chegou e falou assim, é a melhor história que sei lá o que, é sensacional. Pra mim tá pau a pau com Zelda. Ele falando isso, que é fanzaço de Zelda, como assim? Né? Aí ele falando um monte de coisa desse jogo. Aí ele falou,
ah, não, tem as referências a Game of Thrones, mas isso logo passa, porque Final Fantasy tem uma história muito melhor que Game of Thrones. É o caralho, esse cara tá malucão, mano, esse cara tá malucão. Mas eu tô começando a achar, assim, questão, é como eu falei, questão de realidade no Game of Thrones realmente vai pela aleatoriedade, né, de coisas acontecerem que você não espera, e a vida é assim mesmo, acontece tudo aleatório e você, tipo, acha que tem alguma ordem controlando tudo aquilo, não tem, é só aleatoriedade mesmo. No Final Fantasy você tem eventos que você vê assim, mano, quiseram que fosse desse jeito, entendeu? Mas isso é padrão, isso em quase todas as histórias, né, da dramaturgia geral, você vê esse tipo de coisa. Para a história continuar, o personagem principal não pode morrer, né? Coisas desse tipo, entendeu? Mas o jogo tá muito bom. Para mim, é uma das melhores histórias até o momento de Final Fantasy, né? Ai, que show, mano. Gostei. Não. Eu não. Agora, uma coisa que eu queria falar, essa é mais rapidinho, né? Então, todo mundo falando aí, xingando, mas o jogo é só apertar quadrado. O jogo ele te dá, acho que uns 5 anéis para você equipar logo de cara. Você faz o tutorial, você ganha aquele anel. Por exemplo, entrou o Torga, o cachorrinho. Aí entrou o cachorrinho, você ganha o anel do cachorrinho, que é fazer o cachorrinho combar com os teus ataques. Entendeu? Tem isso ainda. Você ainda pode bater, soltar um ataque, uma magia, coisa do tipo, e manda o cachorrinho para completar o ataque e você encadeia um outro ataque. Entendeu? Calma, eu vou falar uma outra coisa depois. Então, assim, você ganha vários anéis que te ajudam pra caramba no gameplay para deixar o jogo fácil. Só que a escolha é você usar ou não. Entendeu? É da mesma maneira que você escolhe jogar no easy, no hard, normal, essas coisas, você escolhe colocar esses equipamentos ou não. Você colocando esses outros equipamentos, você não vai ter espaço para colocar, por exemplo, o anel do Berserker, que vai dar o Perfect Dodge que eu expliquei mais cedo. Entendeu? Então, assim, você ter esses anéis pode te facilitar o jogo para você ver uma história, curtir a história de uma maneira sem dificuldade. Mas não necessariamente, se você está procurando gameplay, você não coloca esses anéis. Né? Então, tem aquele meme do carinha lá que fez tudo mais, apertando só quadrado, ele fez só para causar mesmo, porque não é uma verdade. Não é uma verdade. Você precisa de equipar esses anéis. Né? O jogo explica, né? Que é para facilitar mesmo. O que eu ia falar, no jogo tem uma tábua. Vocês estão falando de Devil May Cry, já que muita gente gosta de Devil May Cry, né? Aliás, eles contrataram gente da Capcom, que fez Dragon's Dogma, Devil May Cry, para poder fazer esse jogo. Tem desenvolvedores da Capcom na Square Enix. Tem uma plaquinha que você escolhe para você faz as histórias, as fases de história que você fez, você pode refazê-las e você ganha pontos igualzinhos os stylish pontos do Devil May Cry. Caramba. Não, é sério. É igualzinho. Entendeu? Então, assim, chupinhou daqui, chupinhou dali. No game em si, você não tem esses stylish combos, essas coisas, mas quando você entra nesse negócio para rever uma história, você consegue entrar lá e você ganha os pontinhos lá de fazer os combos e tudo mais, no estilo Devil May Cry mesmo. Interessante, mano. Bacana, cara. O jogo... É que assim, eu também já vi algumas coisas sobre o jogo. Eu vi você jogando ele, eu gostei bastante da gameplay, da fluidez da gameplay, né, da parada do parry, né, que você tem que esperar o bicho te dar o ataque e você dá o perfect parry ou o perfect dodge, né, que nem você falou. E aí você tem o hit time praticamente. O hit time é o do Bayonetta. Bayonetta, se você esquiva no momento certo, você ganha aquele tempo meio parado e você consegue dar um ataque bem maior. Isso. E a história, pelo que você tá falando, é uma história muito bacana. Então também, cara, tô interessadíssimo no jogo. Eu esqueci de falar um ponto do... Tem o block, que eu ganhei agora. Você acabou falando e eu acabei lembrando agora. Você tem o block, você tem a esquiva, né? Esquiva perfeita. Mas você também ganha logo do início o parry, que é tipo dar espadada no momento que o inimigo dá espadada. Esse te dá um tempo de slowdown maior, onde você realmente bate muito mais, mas é bem mais difícil de dar. É mais fácil você estar com algum poder
poder que faz você dar ataques muito mais rápidos e acabar fazendo isso aí do que realmente acertar. Isso aí, pelo menos eu não tive as manhas de acertar de propósito, não. Mas tem, tipo, o inimigo vai dar a espadada, você dá a espadada junto e pum. Pô, que da hora. Interessante. Eu gosto muito disso nas gameplay, né? Eu gosto mais fácil com inimigos lentos. Com inimigos bem lentos, claro, que aí machadão, você consegue ler o golpe dele melhor, né? Mas o jogo tá bem interessante mesmo, cara. Assim, eu não quero ver muita coisa, porque o que eu vi, eu vi um review, né, de um ano aí que eu gosto bastante do review dele, ele costuma fazer reviews de RPGs, review sem spoiler, né? E é um mano que eu já vi review do Final Fantasy VII Remake, eu já vi review do... Esqueci o nome do jogo da mina Amazona lá, como é que é o nome? Que é RPG também, que saiu recente, saiu um tempo atrás, aí um remake dele, ou foi anunciado, mas aí ele passou também as ideias sobre o jogo, eu fiquei muito interessado. O Valkyrie alguma coisa lá, que tem pra PlayStation 1 também. Valkyrie Elysium? Valkyrie Elysium. O Elysium, o último, exatamente. Exatamente, aí eu vi também review disso, e é um cara assim que eu gosto bastante das opiniões dele. Não é Amazônia, é Valkyrie. A Amazônia é de outra cultura. Não, eu quis dizer guerreira. É uma guerreira, eu ia chegar... Entendi. É que parece mesmo, né? Como você falou, eu fico pensando... a Amazônia, exatamente, a Amazônia é uma guerreira de uma cultura, a Valkyrie é uma guerreira de outra cultura. Né? Eu achei engraçado. Isso que eu nunca tinha parado pra pensar que elas têm semelhanças. Mas então, me captou muito o jogo. Aí depois eu vi você jogando, eu gostei pra caramba da gameplay. É um jogo que eu vou querer jogar, com certeza, né? Vai demorar um tempo, porque infelizmente ele tá exclusivo para PlayStation 5, né? E eu não tenho PlayStation 5 no momento, né? Daqui a um ano sai no PC. No PC, então. né? Não sei se... vamos ver. Mas eu já tô pensando em pegar um PlayStation 5. 100% de desconto também. Então, mas eu já tô pensando em pegar um PlayStation 5 porque tem aquela, né? Da mesma forma que você passou o seu, não exatamente da mesma forma que você passou o seu, mas eu tava conversando até com o Mano End, e, pô, você pega, eu posso muito bem passar o meu PlayStation 4, inteirar e pegar um PlayStation 5, sabe? Eu vou continuar com meus jogos melhores, rodando melhores, com patches de alta definição, né? E se sair aí um novo Monster Hunter, eu também já tô preparado, né? Já tá pronto, Exatamente, então eu realmente preciso dar esse pulo aí pra nova geração. Valeu, Self. Gostei, mano, do que você falou sobre o Final Fantasy XVI.